Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de direito grátis. A gente está no curso de Direito Processual Civil, a teoria geral do processo, e nesta aula a gente vai estudar a parte 2 sobre as normas fundamentais do processo civil, em que a gente vai abordar os seguintes tópicos. A gente vai falar sobre o princípio da boa-fé processual, o princípio da cooperação, o princípio do processo justo e efetivo, o contraditório efetivo, a legalidade processual e a publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Só que antes de começar, relembrando, quem não se inscreveu e quiser ajudar o canal, se inscreva, compartilha com o pessoal, com outras pessoas para ajudar, porque aqui é o canal de aulas de direito grátis, está aqui para disponibilizar, toda semana uma aula nova de direito, gratuitamente para todo mundo. Se você quiser colaborar, só compartilhar, comentar e ajudar a gente, se inscrevendo também já está ajudando, ou adquirindo um livro também, aqui nos links do canal e do vídeo, se você adquirir também está ajudando a gente, vai ajudar a melhorar aqui nosso trabalho. E também, quem puder, pode se tornar membro, e vai poder ver antecipadamente os vídeos que estão sendo agendados para tornar-se público lá para frente, Vai poder se antecipar tudo, qualquer vídeo que eu colocar lá, no primeiro momento, quem for membro já pode assistir, beleza? E também vai estar ajudando a gente aqui nesse projeto, A sua participação aqui, como sempre falo, é muito importante para a manutenção desse projeto, e manter esse canal aqui de aula de direito grátis, A gente vai manter um incentivo para a gente e motivar a gente a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Qualquer dúvida é só acessar nosso site lá, direitoemtópicos.com. Vamos para a aula de hoje. Vamos começar pelo princípio da boa-fé. O que preconiza o princípio da boa-fé processual é que qualquer um dos participantes de um processo, eles devem ter um comportamento de acordo com a boa-fé. A boa-fé, gente, ela possui duas vertentes. Ela tem uma vertente subjetiva, que é uma boa-fé, que é aquela que advém do comportamento moral do indivíduo, de dentro da gente, agindo com uma verdade subjetiva e com probidade. E a boa-fé objetiva é a boa-fé positivada do ordenamento jurídico, de modo que venha a compelir aos atores sociais, agirem com foco em valores atinentes aos costumes e à lealdade e à lisura. Assim, de acordo com a doutrina, a boa-fé ela possibilita uma segurança nas relações jurídicas, por quê? Porque ela traz a expectativa de que os efeitos daquela ação eles vão surtir efeitos, eles vão ser realizados. Nas palavras de Humberto Teodoro Júnior, temos aqui o seguinte, consiste o princípio da boa-fé objetiva em exigir do agente que pratique o ato jurídico sempre pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a ideia de lealdade e lisura. Com isso, confere-se segurança às relações jurídicas, permitindo-se aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados e esperados. O artigo 5º do novo Código de Processo Civil Brasileiro, ele positivou a boa-fé processual. Veja aqui como exemplo isso. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Enfim, o princípio da boa-fé no processo civil é a regra jurídica, gente, que compele aos participantes do processo, que haja com honestidade, respeito e cooperação. E por falar em cooperação, vamos ver o outro princípio aqui, o princípio da cooperação. Bem, como podemos extrair da própria palavra, cooperar é operar em conjunto, Ou seja, no princípio da cooperação do processo civil, todos os envolvidos no processo, inclusive o juiz, gente, ele deve colaborar para que o processo seja resolvido com uma decisão de mérito justa e efetiva. Esse princípio ele decorre do moderno princípio contraditório, gente, em que não se limita a uma garantia de audiências bilaterais entre as partes, mas traz o quê? Uma função democrática que possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo e é corolário do princípio da boa-fé objetiva, porque resulta em um processo justo para todos os envolvidos. Enfim, pelo princípio da cooperação processual, o processo passa a ser um trabalho conjunto em que há uma liberdade de diálogo entre os sujeitos processuais, o juiz, a parte e alguns intervenientes do processo. Com que objetivo, gente? Com o objetivo de buscar uma solução adequada e justa ao caso concreto. O princípio do processo justo e efetivo. Bem, o principal objeto desse princípio é o quê? É a justiça e a efetividade no processo, que busca o quê? Assegurar o acesso irrestrito à justiça e que sejam realizadas todas as garantias fundamentais, como a legalidade, a liberdade e a igualdade. Um processo justo, gente, significa uma efetiva prestação jurisdicional que garanta um pleno acesso à justiça e que a solução do caso seja feita dentro de uns limites razoáveis, E é efetivo esse processo quando ele consegue ter os meios necessários para sanar a lesão ou ameaça de lesão, trazendo uma solução justa para o conflito entre os litigantes. Agora, o contraditório efetivo. Bem, para a efetividade do contraditório, é indispensável que haja um processo justo.
Assim, o legislador brasileiro ele positivou normas processuais que buscam dar essa efetividade ao contraditório. Antes, gente, o contraditório era visto simplesmente como uma audiência bilateral entre os litigantes, em que se apresentavam lá no processo propostas, né, e se concluía o processo com base na simples argumentação jurídica pautada naquelas propostas apresentadas em juízo. Agora, o que se almeja, né, é que, além da audiência dos litigantes, também lhe seja assegurado que o reconhecimento e o direito de participar ativamente do provimento com a concretização do pedido da tutela judicial totalmente solucionada. Portanto, uma decisão judicial ela não pode ser pronunciada sem que antes dê a oportunidade das partes se manifestarem sobre a solução que foi trazida pelo juiz aquele litígio, né? Este é o chamado contraditório efetivo, gente, porque vai além da bilateralidade, da igualdade de oportunidades dos litigantes, porque estimula um diálogo entre o juiz e as partes, ou seja, há uma proporcionalidade dentro do processo que possibilita o quê? Um procedimento mais justo e uma solução justa dentro do possível. A legalidade processual, né? Esse princípio aqui, gente, da legalidade processual, ele tem que o procedimento processual ele tem que seguir o que fora definido estritamente em lei para que seja atendida a garantia constitucional do devido processo legal. Mas vale ressaltar aqui que a regra legal a que o juiz deve se sujeitar é aquela ligada à solução dos litígios, né, em que as partes litigantes estejam envolvidas, certo? Contudo, além das leis processuais, pelo princípio da legalidade processual, também devem ser respeitados os princípios gerais e os princípios constitucionais. Além disso, o novo Código de Processo Civil brasileiro ele trouxe uma regra de que a aplicação do ordenamento jurídico deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Isso quer dizer o quê? Que as decisões elas devem também ser utilizadas de critérios hermenêuticos de proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, esses critérios eles não autorizam a recusa injustificada da regra legal, gente, mas sim podem ser utilizados nos casos de inconstitucionalidade, né, quando de uma lei aplicável não condiz com as regras e princípios constitucionais. Enfim, o princípio da legalidade processual é aquele que compele ao magistrado aplicar o que está previsto no ordenamento jurídico, desde que não contrarie regras e princípios constitucionais. Publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Bem, por essa regra legal aqui, significa que todas as decisões judiciais sejam públicas e devidamente fundamentadas, sob pena de serem o quê? Consideradas nulas, né? Então elas têm que ser públicas e devidamente fundamentadas. O que prevalece aqui é o interesse público, buscando uma garantia de paz e harmonia social, pois não só os litigantes têm o direito de conhecer e acompanhar o processo judicial, mas sim toda a sociedade, né, gente? Como verdadeiros fiscais da legalidade e da democracia. Vale ressaltar que a Constituição ela permite que haja algumas exceções à publicidade, como em casos de processo em segredo de justiça. Entretanto, esse litígio ele não é absoluto, porque o processo não poderá privar nem as partes que estão envolvidas, né, nem seus respectivos advogados que tomarem conhecimento, que podem tomar conhecimento dessas decisões. Enfim, o princípio da publicidade, né, enseja na obrigatoriedade da motivação dos atos decisórios, porque busca a observância dos ditames democráticos da justa prestação jurisdicional, não sendo suficiente a conclusão do processo, mas sendo necessário que a explicitação das razões que fundamentam tal decisão. Ou seja, aqui é a fundamentação da decisão judicial, ela é obrigatória. Entendeu? Elas têm que agir em conjunto, a publicidade e a fundamentação dessa decisão. Bem, diante desse último conceito que a gente viu aqui, a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Processo, em que a gente estudou a segunda parte sobre normas fundamentais do processo civil. Na próxima aula a gente vai entrar num novo tópico, que a gente vai estudar o quê? A aplicação das normas processuais, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.